Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar então sobre o Business Model Canvas. Eu coloquei ali vários elementos para vocês ali no Moodle, como por exemplo o site do Sebrae, um link para o site do Sebrae, que é o Sebrae Canvas, onde vocês podem ali fazer o cadastro e aí preencher o Canvas de vocês para a atividade avaliativa número 3, né? Então, coloquei um vídeo de como se preenche, como se utiliza o Sebrae Canvas. Coloquei também um link do próprio Sebrae, um link para um vídeo do Sebrae, que explica um pouco sobre o que é o Business Model Canvas também. Mas nós não podemos deixar de abordar os aspectos técnicos, né, dessa ferramenta do Business Model Canvas. Por isso eu elaborei esses slides e agora eu vou apresentar para vocês, porque tem muita coisa interessante, né, sobre essa ferramenta que vocês precisam saber, tá? Então, começando, né, com o Business Model Canvas, é, nós precisamos nos lembrar ou nunca esquecer de que para elaborar um plano de negócios existem diversas etapas, certo? Não é só chegar lá, escrever o plano de negócios e deu. Não. Quando vocês forem trabalhar com isso, à medida em que vocês forem ingressando no mercado de trabalho, e se for do interesse de vocês, claro, né? Estou só dando uma sugestão, foram trabalhar em alguma consultoria, foram trabalhar como coaching, ou, ou, ou prestar serviço para uma empresa em que vocês já trabalham, ou que, enfim, diversas possibilidades que podem acontecer, né? Vocês precisam estar preparados para elaborar um plano de negócios. Até mesmo no próprio Sebrae, pessoal. Se vocês buscarem uma oportunidade de trabalhar no Sebrae, é muito necessário que a gente saiba o passo a passo de como elaborar um negócio, de como elaborar um plano de negócios. E para isso, nós precisamos entender as etapas pré-plano de negócios, que é o design thinking, que já trabalhamos, né? Já expliquei para vocês em diversos vídeos, e também em exemplos e tudo mais. E também, depois do design thinking, que é o momento de eu entender o público-alvo que eu quero alcançar, e se esse público-alvo está disposto a adquirir o produto ou o serviço que eu pretendo vender ou prestar, né? O serviço, é, se ele está disposto a pagar, né? Se ele está, quanto ele está disposto a pagar, isso tudo no design thinking. No Business Model Canvas, a gente já amplia um pouco mais o leque e não somente prestamos atenção no público-alvo, que é o principal, né? O design thinking ele tem esse foco, público-alvo. Já o Business Model Canvas, ele vai nos dar uma visão um pouco mais ampla. Por exemplo, ele vai abordar ali a questão dos fornecedores, porque quando eu pretendo abrir um negócio e eu já tenho uma ideia de produto ou serviço, eu também preciso ter uma ideia dos fornecedores que eu vou utilizar, que eu vou me servir, no caso, né? Que eu vou procurar. Por quê? Para eu definir o meu preço final do meu produto ou serviço, eu preciso verificar qual é o custo da minha matéria-prima, dos meus insumos, enfim, de tudo aquilo que eu vou utilizar para desenvolver a minha atividade. Para isso, eu preciso já ter noção, no mínimo uma ideia, ter uma lista, né, dos fornecedores que eu pretendo utilizar. Porque eu preciso saber o preço, eu preciso ter noção de mercado. A noção de mercado é isso. Quem são os meus fornecedores? Eu já tenho a noção do meu público-alvo, onde eu quero chegar, quem eu quero atingir. Já tenho, porque eu já fiz o design thinking. E agora, como é que eu vou fazer? Que passo a passo eu vou fazer para chegar lá? Então, o primeiro deles é saber quem são os possíveis fornecedores que vocês vão ter. Além dos fornecedores, o Business Model Canvas ele também visa as fontes de recursos que vocês vão ter. Por exemplo, o que é fonte de recursos, pessoal? É de onde eu vou tirar dinheiro? Como é que eu vou criar dinheiro dentro da minha empresa? Quais são as fontes de recurso? É a venda de produto? É a prestação de serviço? É o quê? Tá? Isso são fontes de recursos. Como é que eu vou fazer dinheiro com a minha empresa? Depois também ele vai abordar ali outros aspectos, como, por exemplo, os canais. O que são os canais? Canais de distribuição. Como eu vou me comunicar com o meu cliente? De que forma eu vou atingi-lo? Que canais eu vou utilizar para vender o meu produto? Vai ser uma loja física? Vai ser através de um e-commerce? Vai ser através que já tivemos aula de comércio, de oportunidades de mercado na internet ali, vocês viram que tem uma infinidade de opções de atingir o público-alvo através da internet.
Temos também ali, vamos vendo. Mas só estou dando esses exemplos para vocês perceberem o quanto é amplo, o quanto já o Business Model Canvas nos permite já ter uma noção de como estruturar o meu negócio e de tudo que eu vou precisar para estruturá-lo, de todas as ferramentas que eu vou precisar para descrever lá no meu plano de negócios. Então, o Business Model Canvas é como uma prévia do plano de negócios, porque ali eu consigo já, inclusive, até visualizar se o negócio se ele tem potencialidade ou não, se ele é viável ou não. Não financeiramente, não é nesse aspecto que eu estou falando, mas ali eu já consigo ver de onde é que eu vou tirar o fornecedor, se eu consigo definir exatamente todos os pontos que o Business Model Canvas ele pauta, e eu consigo preencher isso, eu consigo visualizar já isso, tá? Então é isso, né? Ter um bom plano é o primeiro passo para construir um negócio bem-sucedido. E aí a gente tem a ideia, né, do plano de negócios, que é o primordial, com certeza, porque ele vai pautar diversos aspectos, como plano de marketing, plano estratégico, plano de financeiro, bem detalhado. Mas para eu chegar lá nessa etapa de elaborar o plano de negócios, eu preciso ir desenhando, esculpindo o meu negócio. Isso na minha mente, né? E na minha ideia, né? A gente tem uma ideia inicial bruta. E aí, a partir dessa ideia inicial bruta, que a gente vai lapidando através dessas ferramentas para chegar lá no plano de negócios e ter uma ideia muito bem mais elaborada e mais preparada de negócio. Porém, as ferramentas tradicionais, elas tornam essa tarefa cansativa e demorada, que é o plano de negócios, né? Mas para a gente agilizar isso, tornar isso muito mais eficiente, inclusive, temos essas ferramentas que é o Business Model Canvas. Então, essa é uma ferramenta cada vez mais usada, seja para a construção de novos modelos de negócio ou na expansão de empreendimentos que já existem, tendo ganhado grande destaque, especialmente pela simplicidade e pela eficiência. Eu não posso criar um negócio a partir de um Business Model Canvas, não. Isso é uma etapa que nos auxilia muito a definir as ideias que nós temos, a lapidar as ideias que nós temos de negócio, tá? Mas aspectos muito mais específicos, como eu acabei de comentar, serão desenvolvidos no plano de negócios mesmo. Mas é uma ferramenta que nos ajuda muito. Inclusive, em eventos de imersão, aqueles eventos que a gente faz agora, claro que na pandemia não tem, mas fora da pandemia fizemos muito aí no DAAD, na Unipampa, que eram eventos onde o encontro do EGAD, né, o encontro estadual de estudantes de administração, de estudantes de graduação de administração. E nós fizemos isso, onde os alunos passavam 3 dias ali desenvolvendo diversas técnicas e aprendendo diversas técnicas de modelagem de negócios. Então, isso é muito importante. Até mesmo se vocês quiserem depois, quando tudo retornar, fazer uma oficina de Business Model Canvas na semana acadêmica ou de Design Thinking, eu recomendo para vocês se inscreverem e prestarem que vocês conseguem certificado, né, certificado de horas de ACG. E outra que quando a gente cria situações em que a gente pode ensinar alguma coisa, a gente sempre aprende um pouquinho mais. Então, para quem tem interesse em desenvolver essa área, investir nesse lado da profissão do administrador, é muito interessante, até mesmo para vocês desenvolverem a desenvoltura, a apresentação oral, todas essas questões, certo? Então, recomendo, é bem interessante. Vamos lá, então, seguindo. Porque vocês ainda estão, digamos que todo mundo que esteja fazendo administração e ainda esteja no 5º semestre, né? Eu sei que tem uns que são de outros semestres mais avançados, ou o pessoal que está mais atrás, por exemplo, está no 3º semestre, mas já está cursando empreendedorismo. Então é uma dica para vocês. Uma hora essa pandemia vai passar, nós vamos voltar ao ensino normal. Então façam oficinas, desenvolvam, se coloquem à disposição para desenvolver esse tipo de atividade, porque é muito enriquecedor. O que é o Business Model Canvas? O que é o Business Model Canvas, né, pessoal? Por muitos anos, o termo modelo de negócios foi usado sem um consenso na sua definição. Muitos autores o mencionavam sem explicitar do que exatamente eles estavam falando. E foi exatamente pensando nisso que o consultor suíço Alexander Osterwalder começou a desenvolver a sua tese de doutorado que daria origem ao Business Model Canvas. Então, o inventor do Business Model Canvas é esse consultor suíço, né, chamado Alexander Osterwalder. Então, ele percebeu que
definir o termo não seria suficiente. Então, o que é, afinal, modelo de negócios ou modelagem de negócios? Era necessário criar algo que incentivasse a inovação, a prototipação e a cocriação, que seria uma criação colaborativa. Como é que ele poderia reunir tudo isso, né? E ali, aí tá, a imagem, o vídeo está tapando o rosto do autor. Tá aqui. Então, o Alexander Osterwalder, que é esse rapaz que está aqui no cantinho, ali está o site dele, é alexosterwalder.com. Ele obteve o seu mestrado em ciência política no ano de 2000, onde em 2004 ele também obteve seu PhD em sistemas de gerenciamento de informação, tá? Com a tese intitulada A Ontologia do Modelo de Negócios, uma proposta e uma abordagem da ciência do design, tá? E ele também escreveu um livro, que é o livro que deu origem, né, ao Business Model Canvas. Não sei se eu trouxe a foto ali para vocês, não trouxe, mas tem o livro do Business Model Canvas. Ah, não, eu fiquei pensando agora aqui que eu comprei o livro, mas não é, eu não comprei, eu comprei o livro do Design Thinking. O dele eu ainda não comprei, eu vou comprar para ter o livro, né, pra gente, porque é muito útil para saber de que maneira ele chegou, porque as ideias que fundamentam a teoria nos fazem compreendê-la ainda mais, até mesmo para executar o Business Model Canvas da maneira correta. Tá? Mas ele é uma ferramenta muito intuitiva mesmo. Eu não vou ler isso aqui, tá, pessoal? Os slides estão lá no Moodle, vocês podem ler depois com mais calma a história dele, procurar o site na internet para poderem até saber um pouco mais. Então, utilizando-se assim dos conceitos do Design Thinking, porque o Canvas também utiliza conceitos do Design Thinking, o Alexander começou com um simples gráfico feito em PowerPoint, que anos mais tarde se tornaria uma bela tela Canvas, separada em 9 blocos. Essa tela foi responsável por criar uma revolução na maneira como os empreendedores e empresas passaram a pensar em novos negócios e novos produtos. E vejam, pessoal, que essa tese dele é de 2004. E aí, em 2006, ele fundou o Business Model Design. Em 2010, ele cofundou a empresa de consultoria, né, que fornece a consultoria com base no modelo do no Business Model Canvas, né, no modelo de modelagem de negócio Canvas. Então, é muito recente essa ideia de modelagem de negócio, de construção de negócios a partir do Canvas, que até então não tinha, mas vejam que é muito recente mesmo. O seu próprio livro se intitulou Business Model Canvas, que é geração modelo, Business Model Generation, né, que é geração modelo de negócios. E, de fato, criou toda uma nova geração de empreendedores, porque no momento em que as pessoas percebem que pensar um negócio, um modelo de negócio, uma ideia de negócio, é muito mais simples de maneira técnica, né? Porque isso envolve questões mais técnicas da administração mesmo, preencher um canvas. E acaba, muitas vezes, difundindo uma cultura de profissionalização, de técnica para gerir negócios, para criar negócios, então geri-los, tá? Bom, à primeira vista, o Business Model Canvas parece um simples diagrama. A facilidade de análise que ele traz só passa a ser realmente compreendida à medida que começamos a visualizar exemplos e utilizá-lo em nosso dia a dia. Então, na verdade, a questão do Business Model Canvas é muito importante de nós fazermos e fazermos de novo, e se tiver oficina, fazer oficina, porque aí a gente vai aperfeiçoando a nossa forma de entender o Business Model Canvas e preenchê-lo no sentido de suprir todas as necessidades da empresa que vocês estão criando. Quanto mais informações eu conseguir reunir no meu Canvas, mais completo e mais nutrido vai estar, né, a minha ideia de modelo de negócio, do que eu estou criando. Então, esse é o Canvas, como nós conhecemos hoje, como ele foi criado, tá? Onde eu tenho aqui 9 blocos, e sendo que o primeiro deles aqui, na verdade, o preenchimento é aqui, eu acho que é segmento de clientes, né, que vem da onde? É o número 1, acho que tem aqui. Aqui, ó. É mais para frente, eu primeiro começo com segmento de clientes, tá? A primeira coisa que eu vou voltar ali, tá? Só mostrei para vocês porque eu não lembrava se eu tinha colocado esse slide. A primeira coisa que eu preciso tem uma ordem de preenchimento
do Canvas. Não posso sair preenchendo a lo louco. Tem uma ordem, tá? A técnica, a teoria, ela nos implementa isso. Por que tem uma ordem? Porque, primeiro, eu preciso identificar minha segmentação de clientes, meu segmento de clientes. Eu preciso ter claro, em mente. Por isso que a gente faz o Design Thinking primeiro. Porque o Design Thinking me possibilita ferramentas que eu vou aplicar e, então, a partir disso, identificar meu público-alvo. O público-alvo mais aproximado do produto que eu quero comercializar ou vender ou serviço. Então, eu já tenho isso. Vocês já vão ter depois que fizerem Design Thinking. E aí, o primeiro item que vocês vão preencher no Canvas é esse aqui, que é o número 1, que é segmento de clientes. E todo o resto vai girar em torno disso. Vai girar em torno do público que eu quero alcançar. Inclusive, a forma como eu vou estabelecer o relacionamento com os meus clientes, os canais de distribuição que eu vou utilizar para me comunicar, para vender o meu produto ou serviço. A proposta de valor, qual é o valor agregado que o meu produto vai ter? É obrigado a ter um valor agregado? Num cenário competitivo que nós temos, é necessário. Vai ser o quê? Vai ser o preço? Vocês vão concorrer com o mercado em que vocês vão estar inseridos através do preço? Através do que vai ser? Através do preço, através da diferenciação de produto. Vou ligar uma luz aqui para ficar um pouco mais claro, pessoal. Porque, aí tá. Tá escuro a imagem aqui. Bom, que vai ser através do quê? Então, é essa a ideia que nos traz o Canvas, tá? As atividades-chave que vocês vão fazer, vão desenvolver dentro da empresa. Estou tentando arrumar a luz aqui. Isso não é hora de arrumar, tá? As atividades-chave que vocês vão desenvolver dentro da empresa. E agora sim. E os recursos-chave que vocês vão utilizar, estrutura de custos, tá? Quais são os custos que são inerentes ao negócio de vocês? Vão pagar aluguel? Vão alugar uma sala, algum local específico, ou vocês vão utilizar a sede própria? Os fornecedores, como é que vai ser a relação de fornecedor, a relação de custos? Vai envolver matéria-prima, porque vai ser fabricação de produtos, ou vocês vão utilizar prestação de serviços, onde a relação de custos é diferente, né, do que para fabricar produtos. E as fontes de receita que eu havia comentado com vocês, de onde vocês vão tirar, a empresa vai gerar dinheiro. Então, tudo isso são aspectos do Canvas que nós temos que já ter uma noção de como serão desenvolvidos. Eu considero imprescindível dizer que o Canvas ele foi desenvolvido em conjunto com mais de 200 consultores de todo o mundo. Tá? Foi o Alexander ali que a gente viu, o Osterwalder, que criou a ideia, mas ele utilizou conhecimentos de diversas pessoas, mais de 200 consultores, para verificar o que era importante dentro no momento de criar um negócio. Quais eram os itens mais necessários para serem pontuados? Então, o Alexander Osterwalder, ele aproveitou a tendência de cocriação, né, das redes sociais, criou o engajamento ao redor de uma nova teoria de administração e chamou outros respeitados consultores e empresários do mercado para se sentirem donos e ajudarem a espalhar o Canvas. Então, ajudarem a difundir, né, essa metodologia. Por isso, hoje em dia, isso é tão corriqueiro dentro do contexto da administração, nós utilizarmos o Canvas. Pensou em modelagem de negócios, pensou em criar negócios, a primeira coisa, Canvas. Ainda que o Design Thinking tenha que vir primeiro, né? Mas não é todo mundo que vai utilizar essas duas metodologias. Mas o certo é o quê? O certo é eu ensinar para vocês como é a maneira mais correta de fazer. Então, a maneira mais correta é, primeiro, vamos fazer um Design Thinking, identificar as potencialidades do nosso produto junto ao nosso público-alvo, e depois disso, lembre que o público-alvo é o cerne da questão toda de um negócio, porque é ele que vai fazer o negócio sobreviver, é ele quem vai comprar. Para uma empresa sobreviver, ela precisa vender, seja produtos ou serviços, ponto. Ela precisa vender, precisa circular, precisa ter capital de giro, o dinheiro precisa circular. E aí, com essa circulação de dinheiro, tem um excedente, que é o lucro das empresas, que é
vital para a sobrevivência dessas empresas, para que ela tenha uma rentabilidade a longo prazo, então consiga sobreviver no mercado. Esse é o foco. Esse é o foco de tudo que nós vemos dentro da administração. É ou não é? Nós não fazemos marketing para divulgar, para divulgar a nossa empresa, os nossos produtos, enfim, e vender mais? Nós não temos as finanças, onde nós precisamos ter um controle muito específico, seja de gestão de custos, seja de financeira e orçamentária, para que a nossa empresa ela tenha uma rentabilidade a longo prazo, para que ela sobreviva. Então, a administração ela se encaixa, nós não temos a questão estratégica, de planejamento estratégico, que vai ser o fator norteador dos objetivos e das metas da empresa. Nós não temos a gestão de processos, a gestão de projetos, tudo isso se encontra lá no final do curso de vocês, na profissão de administrador. E aí o empreendedorismo, a disciplina, né, no caso, ela vem para somar mais, colocar mais um tijolinho na casa do administrador, né, no sentido de conhecimento, para que vocês compreendam de que forma, como todas essas matérias, essas disciplinas, elas estão integradas no momento de criar uma empresa. Porque eu preciso dessas ferramentas para criar uma empresa, eu preciso ter conhecimento, estar apropriado de como isso funciona, é um entendimento, não é decorar matéria, não é isso, é um entendimento geral de como funciona, da lógica, de que eu preciso de cada um dessas disciplinas para compor, para poder compreender como funciona um Business Model Canvas e a necessidade de pautar cada um daqueles itens ali que eu acabei de comentar com vocês. Certo, pessoal? Que mais? Então, um Business Model Canvas, ele permite que todo o negócio seja visualizado em uma única página ou slide, tá? Isso não significa que não é mais necessário percorrer um documento cheio de texto, né? Que é o plano de negócios. E alguns números, passando página por página para compreender as diferentes estratégias definidas. Cada uma dessas etapas, seja o Design Thinking, Canvas e o plano de negócios, são importantes e se complementam. Tá, pessoal? Então, uma não desmerece a outra. Apenas nós devemos usar todas em conjunto para poder atingir nosso objetivo, né? Ou seja, criar uma empresa eficiente e eficaz e que tenha rentabilidade a longo prazo e possa sobreviver no mercado competitivo ou mercado concorrencial, tá? Então, os blocos do Business Model Canvas são esses aqui, como eu havia comentado com vocês. O relacionamento com os clientes, na verdade, essa mesma figura, só que ela está em 3D aqui, tá? Mas é mais para vocês verem como ele está separadinho, segmento de clientes, relacionamento com os clientes, os canais, fluxo de receita, proposta de valor. E aí, a gente tem isso aqui. Como é que eu preencho ele? Eu preencho assim, ó. Número 1 é segmentação de clientes. Número 2 é proposta de valor. Qual é o valor agregado do meu produto ou serviço que eu vou oferecer? Depois da proposta de valor, a gente preenche os canais. Depois dos canais de distribuição, eu preencho o relacionamento que eu vou ter, como é que a empresa vai estabelecer o relacionamento, que ferramentas ela vai utilizar para estabelecer o relacionamento com os clientes, fidelização, satisfação, vai considerar todos esses aspectos, tá? Que mais? Depois do 4 vem o 5, que é fontes de receita. Como é que eu vou monetizar o meu negócio? Como eu vou fazer dinheiro, gerar dinheiro com ele? Depois das fontes de receita, os recursos-chave. Depois, atividades-chave, parcerias-chave, né? Que serão os parceiros, e aqui a gente inclui todos os stakeholders, que são fornecedores, clientes, concorrentes, inclusive, né, pessoal? Funcionários, todos os stakeholders da organização, tá? E depois, estrutura de custos os custos que a empresa vai ter. Mais ou menos, tá, pessoal? Aqui não precisa também tá tudo especificado, porque não é um plano de negócios, ele não chega nesse nível de detalhamento, mas eu posso aqui já pautar tudo que eu vou precisar e tudo que vai gerar um custo para a organização. Depois aqui, pessoal, tem uma explicação sobre cada um deles, o que precisa, tá? Então, o primeiro passo do preenchimento do Business Model Canvas é o bloco de segmentos de clientes. Eu não vou ler, tá, pessoal? Porque isso aí vocês podem ler depois com mais calma para preencher direitinho.
Mas aqui é mais ou menos esse videozinho é só mais para a gente elucidar e contextualizar. Aí depois vocês podem ler essas informações com calma, tá? De como preencher o segmento de clientes, tá? Depois ali a oferta de valor, que é o segundo passo que nós temos, ou proposta de valor, que serve para definir a oferta de valor do seu negócio. Entenda, ali diz que valor, neste caso, significa benefício. Portanto, é fundamental que você saiba explicitar quais são estes benefícios que os seus produtos ou serviços entregam para os seus clientes, ou seja, qual é o valor agregado que vai ser percebido pela clientela de vocês. Quais são os benefícios que elas vão ter em comprar o produto de vocês ou serviço e não do concorrente ao lado, certo? Por exemplo, se o seu produto é um sistema financeiro, sua oferta de valor deverá ser o seu financeiro redondo em apenas 30 minutos por semana. É claro, por exemplo, se o produto de vocês é um sistema financeiro, é a facilidade de vocês organizarem, da empresa organizar o seu financeiro em apenas 30 minutos por semana. Não consumir muito mais tempo do que isso. E ainda assim ter resultados. Isso é um benefício de quem está consumindo esse produto. É ou não é? Então, é claro que isso vai depender do seu sistema, você pode ter inúmeros benefícios, mas tente resumi-los em uma única frase. Essa reflexão também é fundamental para que você analise seus diferenciais frente aos seus concorrentes. Então, qual é o diferencial que vocês têm diante dos concorrentes? Isso é bem importante de colocar ali na proposta de valor. Tudo que vai ser um agregado, né, ao produto ou serviço de vocês. Correto, pessoal? Também não precisa ser só uma frase, tá? Vocês podem colocar diversos post-its ali, porque lá no Canvas vocês vão utilizar, cria um post-it e escreve. Pode ser através de frase, pode ser através de tópicos, não tem problema, tá? Isso vai depender de como vocês querem expressar a ideia de vocês, não tem problema. Depois os canais, né? Canais descrevem quais. Eu ia dizer que não ia ler, mas vou ler, porque eu vou aproveitar que eu já estou aqui e já explico, tá? Canais descrevem quais os caminhos pelos quais a empresa comunica e entrega valor para o cliente. Podemos dizer que, pela perspectiva do antigo marketing, né, os 4 P's. Quais são os 4 P's, pessoal? Preço, produto, praça e promoção. Certo? E a gente utiliza muito isso para fazer, né? Preço, produto, praça e promoção. Canais representa o P de praça e de promoção. Os canais podem ser de comunicação, vendas e distribuição de produto, ou seja, qualquer tipo de interface da empresa com o cliente. Servem para que o segmento definido possa tomar conhecimento e avaliar a proposição de valor do produto, efetuar a compra e o uso do mesmo. É muito importante verificar que este bloco demonstra graficamente a importância do encaixe estratégico em um Business Model Canvas. Por quê? Como é que eu vou vender meu produto ou serviço? Eu vou ter uma loja física? Aí, se essa loja física, eu preciso escrever ali se vai ter loja física ou não. Vai ser através de um e-commerce? Eu vou ter uma loja física, mas vou utilizar também as redes sociais? Então, eu escrevo ali, loja física, redes sociais. Quais as redes sociais eu vou utilizar? E que tipo de recursos? Eu vou fazer promoção? Eu vou dar desconto? Eu vou fazer sorteio? Quais os canais que eu vou utilizar? Além de pautarem quais são, como vocês vão fazer? Como? Quais e como, vamos escrever ali. Correto? Entenderam? Ficou claro? Que mais? Relacionamento. O bloco do relacionamento descreve estratégias que evitam que os seus clientes corram para o concorrente, por questões como o preço mais baixo. Definir boas estratégias de relacionamento é difícil, porém fundamental para a retenção de clientes. Por que, pessoal, que muitas vezes é difícil? Porque, como todo relacionamento interpessoal, ou seja, entre pessoas, nós precisamos entender o outro, é ou não é? Nós precisamos ouvir, nós falamos, as pessoas nos escutam, nós ouvimos, as pessoas falam, nós ouvimos, e assim nós criamos uma relação, seja ela amorosa, seja ela de amizade, seja ela familiar, é ou não é? Seja ela profissional, principalmente. Nesse caso, nós estamos falando aqui de profissional. Por quê? Porque é a relação da empresa com o seu cliente. Então, para ter uma relação, para estabelecer um relacionamento, eu preciso ouvi-lo. E muitas vezes essa relação ela vai se adaptando ao longo do tempo. Porque eu vou, à medida que o tempo passa, eu compreendo muito mais o meu cliente, as necessidades do meu cliente e de que forma eu posso satisfazê-lo e fidelizá-lo no meu negócio.
Então, muitas vezes é difícil entender de primeira, assim, de descrever. Mas nós vamos tentar, certo? Então, muitas empresas eu já preciso prever, né? Como eu não tenho, eu falo muito isso, pessoal. Como eu não, ninguém tem bola de cristal para saber o futuro, né? Então, para amenizar as consequências de um futuro onde eu não tenho um planejamento, onde eu não sei o que vai acontecer, eu planejo. Porque planejando, eu pelo menos tenho noção do que pode vir a acontecer e posso estar preparado para isso. Então, por isso a gente faz todas essas ferramentas, correto? Então, muitas empresas e startups adotam um relacionamento baseado em autoatendimento, pelo qual o cliente resolve quase tudo sozinho. No entanto, algumas empresas já perceberam que investir num alto nível de atendimento garante destaque e maior lucratividade. Por que é autoatendimento? Porque normalmente os aplicativos gerados por essas startups, os produtos, né, que são normalmente aplicativos, eles são auto-utilizáveis. A gente instala eles num computador ou num celular e aí utiliza eles por si só. E eles ali já têm uma série de ferramentas que sanam as dúvidas, que a gente pode resolver sozinho. Por isso ele fala nessa questão do autoatendimento. Mas o negócio de vocês vai ser com o autoatendimento? Como é que vai ser? Como é que vocês vão estabelecer essa relação? Uma empresa não pode ter uma empresa, no caso, né, no modelo que vocês querem elaborar, ela não, se não for um supermercado que vai prover um autoatendimento ali, ou uma empresa que de fato tenha que ter um autoatendimento, vai precisar ainda assim estabelecer uma relação com esse cliente. E como é que isso vai ser feito? Tá? Que mais? Fontes de renda. Fontes de renda é fontes de renda, né? De onde a gente vai tirar dinheiro? As fontes de renda é o bloco que determina a maneira como o cliente pagará pelos benefícios recebidos. O fluxo de receitas é atualmente uma das grandes fontes de inovação. Por exemplo, inúmeras empresas estão transformando seus mercados ao cobrar por assinatura, ao invés de uma diária. Assinatura ao invés de por diária. E alguns restaurantes passaram a cobrar por tempo de permanência ao invés de cobrar por prato ou por quilo. Ah, que interessante isso aí, pessoal. Eu que fiz os slides, eu nem me dei conta na hora que eu coloquei isso. É um exemplo do livro que eu copiei. Mas acho bem interessante, imagina, cobrar pelo tempo que as pessoas ficam no restaurante e não somente pelo prato, porque na verdade elas estão ocupando espaço que algum outro cliente poderia ocupar. Então, é racional. Não sei se é razoável, né? Mas é fácil de entender por que eles estão fazendo isso. Então, como é que vai ser as fontes de receitas de vocês? Vai ser por venda de unidade de produto? Vai ser por prestação de serviço? Vai ser por tempo de prestação de serviço? Como que vai ser? É aquela velha máxima, né? Da pessoa que cobra 50 ou 100 reais para vir arrumar a máquina de lavar ou fogão. A pessoa não cobrou 50 ou 100 reais por vir arrumar ali, às vezes é uma pecinha, apertar um parafuso, ou fazer uma regulagem simples, às vezes é trocar uma peça. Só que o que a pessoa cobra é pelo tempo que ela demorou para aprender a fazer aquilo ali, ter a expertise de saber identificar rapidamente qual é o problema e resolver. Então, a questão não é especificamente de simplesmente trocar uma peça ou apertar um parafuso, e sim saber como fazer. Então, a pessoa deve cobrar por isso, e não simplesmente pelo fato do que ela está fazendo. Esse é o valor agregado que se tem, né? Ou a proposta de valor segundo o Business Model Canvas. Então, pessoal, é interessante de nós descrevermos isso. Como serão angariados, né, as receitas da empresa? Recursos-chave, o primeiro bloco do lado esquerdo, é de recursos-chave, que são os ativos fundamentais para fazer o negócio funcionar. Aliás, todo o lado esquerdo está relacionado à parte operacional do negócio. Esse bloco deve ser limitado a descrever o que realmente importa dentro dos ativos da sua empresa. Por exemplo, em uma siderúrgica, os recursos-chave são o forno, né, a caldeira e o laminador. Para um restaurante, quais são os recursos-chave? Panela, fogão industrial, né, pessoal? Não tem como fazer um restaurante com um fogão doméstico, porque aquele fogão vai durar 30 dias e não vai funcionar mais, porque é muito tempo ligado, consumindo. Então, normalmente, para negócios, a gente tem uma estrutura muito mais voltada para o industrial. Utensílios de cozinha, né, que é panelas,
tábua, facas, talheres, potes, panelas, esses utensílios. Geladeira, forno, vocês vão precisar também. Vão precisar também de mesas, de cadeiras para as pessoas sentarem. Vão precisar de um buffet para poder servir o alimento e mantê-lo na temperatura correta enquanto as pessoas estão se servindo. Se vocês forem ter um salão de beleza, precisa de toda a estrutura dos equipamentos, secador, chapinha, babyliss, precisa de cadeira, precisa de espelho, precisa de iluminação, precisa de toca térmica, precisa de shampoo, condicionador, precisa de tudo isso, né? Para ter um salão de beleza. Então, quais são os elementos, os recursos-chave que vocês vão ter que ter para abrir o negócio de vocês? Se é um escritório, vocês vão ter que ter escrivaninha, vão ter que ter mesa, vão ter que escrivaninha, mesa para reuniões, cadeiras, computador, impressora, tinta para impressora. Vai depender tudo do negócio que vocês vão querer implementar. Esses são os recursos-chave, tá? Tem que pontuá-los ali, escrever ali. Atividades-chave. De forma complementar aos recursos-chave, as atividades-chave devem tratar das atividades mais importantes que a empresa deve fazer de forma constante para que o negócio funcione corretamente. Se uma empresa possui uma plataforma web como recurso-chave, muito provavelmente terá como atividade-chave a manutenção dessa plataforma. Alguns exemplos de atividades são produção de bens, resolução de problemas, gestão de plataformas, vendas consultivas, desenvolvimento de produtos. Isso vai depender do que vocês vão gerar. Vou dar outro exemplo aqui. Quais são as atividades-chave de um restaurante? Os recursos é tudo aquilo que eu falei para vocês, né? Acabei de dizer. E as atividades é produzir alimentos, produzir sobremesas. É ou não é? Essas são atividades-chave, essas atividades principais. Entenderam? A limpeza também é uma atividade-chave, né, dentro desse contexto onde eu estou trabalhando com alimentação. Preciso ter um ambiente salubre, limpo, adequado à fabricação de alimentos, para evitar contaminação, enfim, uma série de questões. Contaminação de alimentos, né? Que mais? Se for um salão de beleza, vai ser a prestação de serviços. E aí, quais são essas prestações de serviços que eu tenho dentro de um salão de beleza? Corte, penteado, progressiva, que mais? Colorimetria, é ou não é? Não é vasto as possibilidades de atividade-chave dentro de um salão de beleza? Então, quais são os serviços que eu vou oferecer? Essas são as minhas atividades-chave. Quais são os produtos que eu vou oferecer? Essa é as atividades-chave dos negócios. Correto, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Ainda nós temos os parceiros-chave. Parceiros-chave no Business Model Canvas, ele se refere primordialmente às terceirizações, que são os fornecedores. Como dito anteriormente, o lado esquerdo trata dos quesitos operacionais. Portanto, o bloco de parcerias lista outras empresas que ajudam o seu negócio a entregar a oferta de valor. Qualquer tipo de tarefa ou matéria-prima essencial fornecida por outra pessoa e que garante o funcionamento do negócio deve ser listada neste bloco. Entenderam, pessoal? Presta atenção. Qualquer tipo de tarefa ou matéria-prima essencial fornecida por outra empresa ou outra pessoa, tá? Que garante o funcionamento do negócio deve ser listada neste bloco. Então, não é só fornecedor, ali está fornecedor, mas vocês podem listar os stakeholders, os fornecedores, os funcionários da empresa que vocês vão precisar para desenvolver as funções dentro da organização, quantas pessoas vão precisar, para que funções vão precisar. Tudo isso, essas pessoas, essas empresas são parceiros-chave, tá? E, por último, estrutura de custos. Então, a estrutura de custos é o último bloco do modelo e descreve todos os principais custos que têm peso no financeiro e são derivados da operacionalização do negócio. Eles serão provavelmente oriundos dos blocos de recursos, atividades e parcerias-chave. Porém, também será possível que custos de canais sejam considerados como, por exemplo, comissão de vendedores. Então, da onde eu tiro os custos? Da onde eu tiro? Ele está me dizendo ali. Recursos-chave, atividades-chave e parcerias-chave. Essas são as principais fontes de custos do meu negócio. Mas eu também tenho e posso considerar os custos gerados pelos canais de distribuição.
certo? Eu não vou ter custo ao comprar os recursos-chave? Vou. Então, eu preciso incluir, já prever quanto eu vou gastar para adquirir os recursos-chave. E as atividades-chave? O que eu vou precisar? Vou precisar de mão de obra? Vou precisar de matéria-prima? Então, vai ali também. Nas atividades-chave, eu já consigo prever o custo inicial do meu negócio, então incluir esse valor ali na estrutura de custos. E as parcerias-chave também. Quanto vai me custar estabelecer essas parcerias? Com os meus fornecedores, com o meu pessoal. Vou incluir esses custos ali também. E também posso incluir ali as despesas com canais. Os meus canais pode ser o custo do meu site, se for um e-commerce, o custo de manutenção das minhas redes sociais, se for trabalhar com redes sociais, o custo do aluguel. E aí no aluguel eu tenho, lembrem, não é só aluguel, é o aluguel, a luz, o telefone, a telefone, internet, né? A água, e dependendo do negócio que eu for elaborar, esses itens são fundamentais e precisam constar ali na estrutura de custos, que vai contemplar o quê? Custos diretos e custos diretos e custos indiretos. Certo, pessoal? Basicamente é isso, né? Canvas como funciona, Canvas como usar. Como funciona? O Canvas é uma ferramenta visual que funciona através da prototipação de ideias e ajuda como base para testar hipóteses que podem levar a modelos de negócios disruptivos. A gente já viu o que é inovação disruptiva, né, pessoal? É aquela inovação que rompe com ideias de negócios até então estabelecidas. Claro que não vale só para negócios, mas aqui a gente está usando nesse contexto, né, da criação de negócios. Então, muitas vezes eu posso testar diferentes tipos de ideias de negócios, porque não custa nada, é rápido, é prático. Então, eu tenho ali em uma figura só, consigo visualizar muito claramente a ideia geral do meu negócio. Então, eu tenho a possibilidade de fazer diversos canvas para ver qual ideia está mais adequada às necessidades do meu negócio. E como usar? Você deve usar o Canvas para prototipar novos negócios e buscar oportunidades de inovação. Ele pode ser também alguma boa ferramenta para ajudar na elaboração do plano de negócio. Ele pode ser, não, pessoal. Ele é. Ele é uma ótima ferramenta que ajuda a gente a elaborar o plano de negócios. Porque ele nos dá uma prévia dos resultados que nós podemos ter lá no desenvolvimento do nosso plano de negócio, tá? Do negócio em si. Conclusão, pessoal, o Business Model Canvas é uma ferramenta que rapidamente conquistou o mundo empresarial pela sua simplicidade e praticidade. Qualquer um consegue rapidamente compreendê-lo e utilizá-lo na prototipação de suas ideias e negócios. Certo, pessoal? Muito obrigada, era isso. Eu espero que o material que está lá no Moodle, sane as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida depois de assistir essa aula, mandem mensagem. Por favor, mandem mensagem no meu WhatsApp, eu respondo para vocês em seguida ou no e-mail. Eu recomendo o WhatsApp, tá? Que é muito mais rápido, né, pessoal, a comunicação. E eu consigo sanar as dúvidas de vocês. Não importa se é sábado, não importa se é domingo, não importa a hora que vocês estejam estudando, mandem mensagem, tá? E aí a gente vai conversando e vai sanando as dúvidas de vocês e vai resolvendo tudo que tiver que resolver. Certo, pessoal? Até a próxima, então, até a próxima aula.